Olá, gente, sou muito feliz por mais uma vez estar conseguindo aqui, estar compartilhando mais um vídeo com vocês no canal Espírita. Sejam bem-vindos aqui com Fernanda Roosevelt. E o assunto de hoje é sonhos. O que são sonhos? Porque temos sonhos, às vezes, que parecem nos trazer algum tipo de significado. Esse vídeo de hoje vai trazer esses assuntos e eu espero estar contribuindo positivamente para você mais uma vez. Muito obrigada por sua companhia. Gente, com exceção de que a autorregressão de memória pode ser entendida como um sonho por você, a gente vai estar trabalhando aqui 4 interpretações acerca de sonhos. Primeiro, que o sonho pode ser simplesmente um sonho, sem significado, um sonho, que pode ser provocado por medos, por ansiedade, por precauções, por estresse. São sonhos que simplesmente significam, na verdade, o nosso estado emocional, a maneira como a gente está lidando com algumas questões do nosso cotidiano e como nós estamos nos sentindo diante de certas situações da vida. Uma explosão em imagens do nosso estado emocional. Porque eu gosto mesmo de sonho entendido como sonho, aquele grande objetivo que você tem na vida, aquele sonho que você tem acordado. Pode ser uma projeção astral. E o que é uma projeção astral? Projeção astral é aquele momento em que você, quando está dormindo, seu espírito sai do seu corpo e pode fazer muitas coisas. Pode conversar com outras pessoas, com as pessoas da sua casa, com pessoas distantes. No meio espiritual não existe uma distância assim como a gente entende no meio físico. Então isso seria uma projeção astral. Lembrando que, conforme os ensinamentos espíritas que existem em livros e também os ensinamentos em que eu tive, o espírito ele não dorme. O espírito, ele descansa num estado consciente, sempre consciente, mesmo que sonolento, enfim, mesmo que muito cansado, mas o espírito, na verdade, ele apenas descansa. Então, a projeção astral é isso, aí você vai acordar com aquela sensação, nossa, sonhei com você hoje, de repente aquele sonho, na verdade, aconteceu no meio espiritual, mas ele acabou acontecendo, ele não foi um sonho. Pode até treinar a projeção astral, ela acontece em alguns momentos, sempre acontece, digamos, quando a gente está dormindo, mas a projeção astral também acontece quando você não está dormindo, quando você está consciente, fisicamente ainda no seu corpo, mas consciente. Eu já tive essa experiência de me ir deitar e de repente acordar sobre o meu corpo. E a sensação que você tem é que aquele é um corpo morto, porque na verdade a tua alma não está ali, né? Ela não está habitando aquele corpo. Você é a sua essência é o seu espírito, ou alma, enfim, como queiram chamar. O sonho também pode ser uma visão. Médiuns têm muito disso. Que tipo de visão? Por exemplo, eu sonho que vou receber a visita de fulano de tal no dia seguinte. No dia seguinte, de fato, eu recebo a visita do fulano de tal. Eu já tive muitas situações como essa, mas muitas, não foram poucas. Às vezes, inclusive, trazendo situações bastante como uma espécie de aviso. Certa vez eu sonhei com um amigo meu que há anos eu não via. E as pessoas podem até falar, mas você sonhou isso porque você viu a pessoa, porque ele foi mencionado numa roda de conversa, ou enfim, aquela palavra ficou na sua cabeça e você sonhou. Claro, isso acontece também e é bem frequente. Mas eu tive uma vez um sonho assim, essa pessoa ela aparecia na minha frente e ela estava completamente enrugada, o pescoço estava completamente enrugado, ele tinha envelhecido muito, muito. Eu precisei procurar porque eu sabia que aquilo significava, né? No sonho eu sabia, câncer no pescoço, câncer na laringe, em decorrência de fumo. Eu encontrei com ele, coisa de 2 dias depois, eu falei, assim, aquela coisa de você falar o que você teve, meu Deus, será que a pessoa vai acreditar em você, será que não vai, será que ela vai rir da sua cara, mas, nossa, eu precisava falar porque eu não ficaria em paz se eu não desse. Por que eu fui sonhar? Então é porque eu tinha que dar um aviso. Quando eu falei pra ele, o curioso foi que ele disse assim pra mim, Fê, ontem a minha tia me ligou dizendo que tinha sonhado comigo que eu tava com câncer. E existem aqueles sonhos enigmáticos. Como, por exemplo, eu sonhei com cobra, um jacaré, eu sonhei com um tubarão, eu sonhei com água suja, eu sonhei com dente, eu sonhei com unha, eu sonhei com água limpa, eu sonhei com mar, eu sonhei com tempestade, enfim, esses sonhos enigmáticos, né? Muito do mundo espiritual, inclusive a própria Bíblia, ela traz muitas passagens em figuras de linguagem, elas não são diretas, elas não são objetivas, são coisas que fazem que te levam a pensar.
Infelizmente, o homem tem a tendência de levar ao pé da letra alguma coisa, e não é bem assim. Aquilo é para que você pense, para que você raciocine, para que você reflita e encontre alguma resposta. Minha opinião. Eu trouxe aqui alguns significados por experiência. Na internet você encontra sites com vários significados de sonhos. Alguns eu acho bastante coerente, outros eu acho uma viagem completa. O que me incomoda é que de site para site os significados variam absurdamente. Eu já sonhei na vida muito com cobra. Ao longo dos meus últimos 17 anos de vida, especificamente, eu sonhei muito com cobra. E eu cheguei à conclusão que a cobra no sonho, ela sempre significa uma coisa só, falsidade. E para mim não adianta buscar um outro significado de cobra. Pessoas que estão próximas a você e que são falsas. Agora, o quanto a falsidade dessas cobras atingem a sua pessoa é que são elas. Por exemplo, no sonho a cobra picou ou não picou você, a cobra lhe fez mal, você sentiu medo da cobra, a cobra definitivamente atrapalhou um caminho seu. A cor da cobra, ela pode ter alguns significados à parte. Nas minhas experiências, elas tanto me deram indícios de que pessoas se tratavam. Eu já sonhei com cobras cujas cores era a cor de cabelo de certas pessoas, e já sonhei com cobras brancas, assim, cor gelo. Recentemente, inclusive, eu sonhei com 4 cobras de cor gelo. E elas estavam, eu tinha uma na frente, uma atrás, uma na direita e outra na esquerda. E essas cobras, elas faziam como um cachorro que tá querendo brincar, ele faz uma coisa e volta. Então a cobra estava em posição de ataque, ela ia, tentava me picar e voltava, mas a picada dela nunca atingia a minha perna, é como se eu tivesse um escudo e ela batesse na minha perna e voltava, ela batia e voltava. Não me esqueço de um sonho em que eu tive, em que eu seguia uma trilha reta e 2 cobras se atravessaram à minha frente, ficaram em posição de ataque, não me atacaram, mas eu não conseguia seguir. E foram caminhos da minha vida, momentos em que eu vivi, em que realmente eu tive... parecia que nada ia pra frente, por mais que eu tentasse, por mais que eu lutasse. Sonhar com água suja tem muito a ver com inveja. Pessoas que ao seu redor sejam negativas, sejam pesadas e podem ter inveja de você e até pensar em fazer algum tipo de mal através do meio espiritual. É preciso cuidar também de o quanto essa água te atinge, se ela banha o teu corpo, se ela não banha, se você só enxerga de longe a água. A água limpa tem a ver com momentos realmente positivos na sua vida, mas que você precisa estar sempre atento nessa água se algo aparece nela. Por exemplo, você está sonhando que está no meio do mar, a água está limpa, transparente, e de repente aparecem tubarões cercam você. Então, tanto a água nesse caso tem significado, quanto o tubarão também pode ter um significado. E pode ser águas calmas, mas com perigos ao redor de você. Os antigos falavam muito que sonhar com dente significa morte. E eu tive na minha vida algumas situações, 3 muito precisas, de sonhar com um dente e de pessoas acabarem vindo a desencarnar. Em especial, eu tive um sonho certa vez com o dente, ele ficava rolando na minha boca, o dente tinha caído e ficava rolando na minha boca. Eu era muito menina ainda, uma pessoa próxima acabou morrendo, desencarnando num acidente de carro, em que esse acidente foi, o carro ele rolou um barranco. E para finalizar, sonhar com o mar. Eu gosto de finalizar com coisas positivas e para mim sonhar com o mar, com esse horizonte é algo sempre positivo, é algo bom para a sua vida. Como também, por exemplo, sonhar com um sapo. É bom, sapo significa riquezas. Eu já sonhei com um sapo. Vamos esperar aí a vida confirmar se sapo significa riqueza. Enfim, brincadeiras à parte, riquezas podem ser vistas de várias maneiras. Sonhar com o mar pode significar que você esteja também precisando de um banho de mar, pode ser aí um momento sabe, vamos nos curar das coisas pesadas que a gente acaba carregando na vida. Sonhar com cachoeira significa limpeza, espiritual sobretudo. De repente o sonho está dizendo para você, seu espírito lá dentro está falando para você, ó, vai tomar um banho de cachoeira que você está precisando, e você acaba sonhando
com a cachoeira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre sonhos, que é um assunto tão comum e que as pessoas comentam bastante. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e tá aí as minhas redes sociais para vocês estarem me adicionando. Um beijo grande, um beijo na alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.